Porque a ideia é, tipo assim, no mundo que vivemos não temos opção, alguns viram robozinho, outros vão virar ladrão. Como eu disse, o território é vivo, ele é muito vivo, ele tem os próprios mecanismos, a gente encontra aqui, gente, olha, que engenheiro explica ter 4 andares num espaço desse tamanho? A cultura é um meio de educação e de conhecimento mais acessível para as pessoas, tá ligado? Que seja pessoas de baixa renda ou de muita renda. A gente não consegue observar isso. E isso é o que assim, me deixa muito irritada. Porque a gente, volta a dizer, a gente fica tratando o sujeito periférico como um sujeito universal. Entendeu? Eu sou o Negutinho, homem preto, 1,70 m, basicamente, às vezes com barba, às vezes sem barba, com cabelo ou sem cabelo. Tô geralmente vestido de vermelho, representando o São Mateus Movimento, mas hoje eu estou de preto, representando a coleção nova. Eu sou morador de São Mateus, Zona Leste de São Paulo, Vila Flávia, desde 1980, né? Que estou em São Mateus, vamos dizer assim, década de 80. Em 1982, de fato, foi onde tudo começou. Porque o cara que me fez chegou e nos deixou abandonados, largados. Aí não agiu como homem, mas também será julgado. E eu não estou aqui também nessa ideia pedindo pensão, porque deixou minha mãe largada em São Mateus com 2 filhos na mão. Porém, pode acreditar que essa ideia é fato verídico e pode ter certeza também que eu não cresci sozinho. Quebrada é foda. Eu sou, assim, às vezes meio revoltado, mas também não falo besteira. Hoje já com 44, não estou de brincadeira na cultura, na música, na educação. E dizer também para as pessoas que cresceram sem pai e para as mães solo, pode acreditar que ele também não fez falta, tá ligado? E é tipo aquela coisa assim, se não morreu ainda, pra mim já passou da hora, porque eu me criei como Negutinho, filho daquele fulano. E nessas ideias também, não quero saber, meu recado estou mandando. Deixou minha mãe quando eu estava engatinhando. E se pá, vai trombar comigo e saber que eu sou o Fernando Rodrigo de Carvalho, diretamente de São Mateus, Vila Flávia. A Débora é filha da Dona Cida, é neta da Dona Maria, é EQUED de Baba Mixangô, no terreiro no Parque São Rafael, que é a casa de axé da minha avó. A Débora é uma menina de projeto que cresceu no território de São Mateus e de Sapopemba e que entendeu desde muito cedo que a arte seria talvez a única possibilidade de construir sonhos, assim. E a minha mãe e minha avó, que foram essas 2 mulheres muito fortes que me criaram, elas fortaleceram muito essa perspectiva em mim, né? Então, elas me colocaram para dançar. Né? E aí eu fui uma menina de projeto, e eu amo dizer isso, que eu fui uma menina de projeto. Porque eu acho que isso transformou completamente a realidade, como eu olhava a realidade do meu território. E a arte, ela tem um poder muito forte, que é criar sensibilidade. Né? E eu acho que se eu não tivesse sido bailarina, se essa não tivesse sido a minha primeira formação, eu não sei se eu conseguiria olhar com tanta delicadeza e profundidade o território em que eu vivencio. Eu acho que o meu primeiro choque de desigualdade é porque eu achava o balé uma coisa muito legal. E a minha mãe, com muito esforço, sendo empregada doméstica, minha avó também pensionista, do meu avô que tinha falecido, se esforçavam e pagavam uma academia de dança lá do bairro. E aí, pra mim, era muito louco, porque eu achava o balé uma coisa tão legal, tão maravilhosa, tipo, mudava, assim, eu me sentia encantada e com todas as coisas. Só que pra mim era muito surreal, porque eu estudava numa escola municipal da minha quebrada, que as minhas amigas não pudessem fazer balé. E aí a gente ficava no intervalo e tudo que eu aprendia meio que passava para as minhas amigas, porque eu achava que, cara, todo mundo tinha que fazer isso, né? Enfim. E eu acho que foi a sensibilidade da dança, da arte, que foi capaz de também me conseguir direcionar o meu olhar para esse lugar. Então eu acho que a arte, ela me sensibiliza desse lugar. É desse lugar que eu venho, é desses projetos, é muitas mãozinhas tocando assim em mim para que eu pudesse caminhar num lugar que fosse mais seguro, sem deixar de transitar pelo meu próprio território.
Posso dizer assim que, vamos dizer que poderia ser ao contrário, né? Essa pergunta, né? É a cultura e o social. Porque primeiro vem a cultura para depois vem o social. Quem não é da cultura, geralmente ele não é do social. É muito louco isso. Tipo assim, quem já tem uma criação no social, com Deus no coração, uma família firme e forte, que quando eu digo assim família, é família que usufrui da cultura mesmo, nem que seja ouvindo música boa dentro de casa. Porque quando eu não sabia ler, eu usava da música para eu ter acesso a algum texto ou querer saber de alguma coisa. Entendeu? Então, a interpretação musical, então você escuta música boa dentro de casa, às vezes pela mãe e o pai analfabeto. Então você já vai criando uma relação cultural, até mesmo antes de ter acesso a um livro, a um caderno. Aí tem outras pessoas também que já vai da igreja, entendeu? Então já vai tendo alguma coisa. Então, é sempre o caminho é sempre a cultura, você pode ver. Então, é muito louco isso, é as pessoas entenderem que a cultura é um meio de educação e de conhecimento mais acessível para as pessoas, tá ligado? Que seja pessoas de baixa renda ou de muita renda. Porque através da cultura ela vai aprender, ela vai conhecer pessoas, ela vai aprender que a vida não é aquele mundinho que ela leva. Tá ligado? Que através da cultura ela consegue ter um entendimento que ela vai precisar daquele conhecimento para solver, para poder também dar um pouquinho de si para salvar o planeta. Vamos por partes, né? Tá. Eu acho que como se desenvolve as relações sociais na quebrada, a quebrada é viva. Eu acho que, vou dizer, né? Enquanto eu estava vindo para cá, eu vi uma imagem assim muito bonita. Assim, os meninos estavam num campo improvisado de várzea jogando, aí uma ocupação do lado, e aí a igreja acontecendo do outro, e aí um terreiro também, uma galera entrando num terreiro, numa comunidade de axé. Eu acho que esse é o signo do território. Todas essas relações acontecendo ao mesmo tempo, de maneira viva, com as suas contradições, mas também com as suas potências, e uma comunidade que vezes vive tanto do pouco, que mesmo com todas essas contradições, é quem no final se socorre, né? A gente não pode esquecer que em vários momentos a gente tá por nós mesmos. E mesmo, como eu disse, com as contradições desses territórios, é nessas comunidades em que você vê o maior processo de solidariedade, o maior processo de reconhecimento do que o outro faz. É no território, porque o território está muito vivo, né? E eu acho que isso é um processo assim que a gente não pode perder de vista. A complexidade, mesmo em um processo tão difícil mesmo, né? Porque não dá para também romantizar essas contradições, né? Você olha para o território, você tem falta de acesso à moradia digna, você tem saneamento, falta de saneamento básico, você tem uma UBS que por vezes não está funcionando da maneira como deveria funcionar, você tem a escola, né? Também com as suas próprias contradições ali, às vezes sendo um espaço que também não acolhe. Enfim, não dá para romantizar esse processo, mas é nesse pouco que também se constrói solidariedade. E não dá para esquecer que o que tem de política pública nesse território também foi fruto dessa luta comunitária. Então, eu acho que essas questões elas não podem ser perdidas de vista quando a gente está pensando nos territórios. E aí, sobre a relação disso com a cultura periférica, eu acho que o próprio território, né, no seu processo vivo, constrói muitos saberes, né? E aí, e nesses saberes é que a gente começa a construir também a nossa identidade, né? E é nessa identidade territorial, periférica, que por muito tempo, né, e eu acho que isso é um movimento muito importante, esse resgate que por vezes a própria juventude tem feito, que é retomar na bolinha de meia o orgulho de pertencer àquele lugar, assim. E aí a gente tem feito contra-narrativas, né? A gente tem ocupado esses espaços, expandido, porque é incontrolável tudo que se produz aqui. Como eu disse, tem contradição, tem acerto, tem muitas coisas bonitas, e aí quando a gente tem a oportunidade de sair daqui, de ganhar a nossa arte em outros lugares, as pessoas ficam muito chocadas, porque eles não esperam que a gente está fazendo tanta coisa boa aqui, né? Que tem tanta produção cultural, artística pulsando no espaço, por vezes, insalubre de existir. Então, essa é uma pergunta interessante e muito
sábia, vamos dizer assim, nos dias de hoje, dos dias de hoje, porque dependendo da população, ela é invisível, né? E a invisibilidade não está só nos moradores de situação de rua, calçada ou de pontes, vamos dizer assim. A relação sociedade e ser humano é o quanto que você vale e o quanto que você tem, né? Então, o que você vale pode ser assim de valores mesmo, financeiros, para alguns, tá ligado? Para outros, o quanto que você vale como pessoa também, o que é muito interessante, tá ligado? Fora isso, é o que você vale mesmo de força, de homem, o que você, a validade que você tem enquanto prestador. Então, a sociedade vê nós, como sempre, como prestadores. Então, é que nem eu falo, às vezes eu não sou formado em nenhuma universidade ainda, mas também já fui palestrar e fazer algum curso dentro de uma universidade para professores ou reitores, que seja. Então, de aluno eu já cheguei como professor, pelo menos por alguns dias ou algumas horas, não importa. O conhecimento ele é aberto, não se trata de papel, de diploma. Entendendo isso, para mim a sociedade ela vai te enxergar de acordo com o que você tem, com o que você é. Só que, dependendo das ações e com quem você tiver, já é diferente. O que eu quero dizer com isso? São pessoas e pessoas, mundos e mundos, e valores e valores. Não adianta eu ser um homem preto, formado, muito bem milionário, cheio de ouro, porque vai chegar um momento que eu vou sofrer racismo também da mesma forma. Tá ligado? Então, essa é a questão. É entender, pô, eu sou preto, não importa o que eu tenha de valor financeiro ou aparência, eu vou sofrer racismo numa sociedade, na sociedade que vivemos. Tá ligado? Porque a ideia é, tipo assim, no mundo que vivemos não temos opção, alguns viram robozinho, outros vão virar ladrão. Robozinho entende-se como as pessoas um pouco mais, que se dizem um pouco mais culta que nós, que porém só serve o sistema. O sistema vai para lá, ele vai para lá, ele vai para cá, ele vem para cá. Então, é aquela tal coisa, né? E as demais seria os que vão virar ladrão, os mais pobres. Né? Só que eles entenderam também que para algumas pessoas eles também deram alguma arma, que era para nós de direito, por direito adquirido, que é a educação. Por mais que ela seja precária, quem pegou, absorveu e entendeu que só através dela a sociedade vai nos enxergar diferente em alguns momentos, porque essa estrutura que tem educacional, principalmente no Brasil, em tudo, ela programa as pessoas que são desinformadas, desatualizadas, que seja, ela potencializa essas pessoas a viver de sensações, viver de aparência, é o que a rede social faz, tá ligado? É sorriso na tela, tragédia na janela. Então, por aí você vai vendo como as coisas são jogadas e são, tipo assim, os caras jogam umas pílulas para algumas pessoas pegar, eles não largam tudo. Então, a gente que somos assim de coletivos periféricos mesmo, que entende um pouco mais dessas paradas, o nosso trabalho é difundir esse conhecimento que a gente tem que fazer chegar gratuito, tá ligado? E usar as armas que eles dão pra nós, vamos dizer assim, arma mesmo que a gente fala é porque é o que a gente vai ter pra combater, entendeu? Então é tipo, pra poder potencializar nossas quebradas. E aí você cria de fato relações com as pessoas, porque você no futuro pode ser bem mais sucedido, pode, sei lá, ganhar bastante dinheiro e querer também uma vida digna fora da sua quebrada e viver num condomínio em Alphaville, tá ligado? Pode, tá ligado? Só que tipo assim, a raiz tem que continuar sendo regada. Dá treta. Eu acho que toda essa complexidade dá muita treta, dá loucura, dá tudo mais. Mas é isso, quando o chicote estala aqui dentro, ainda somos nós que construímos espaços de solidariedade, de empatia e de cuidado. Né? Eu acho que não dá. E aí não dá para falar coisas como essa sem destacar a atuação objetiva das mulheres. Assim, né? Como uma mulher feminista, de quebrada, eu não posso não destacar o trabalho exaustivo e fortalecedor das mulheres no território.
é movimento de mulher, assim, eu até acho sensível, às vezes eu falo feminista e tudo mais, é um trabalho feminista? Mas para mim é um movimento de mulheres, assim, a mulherada sustenta os BO que acontece nessa quebrada, assim. Eu acho importante destacar esse processo e dizer que, assim, é nessa complexidade, primeiro, que mora a nossa subjetividade e as nossas individualidades, e isso é importante, né? Porque somos seres humanos complexos, cheios de questões, da treta, mas da treta em qualquer lugar, como em qualquer lugar. Da treta. A diferença é que aqui a gente às vezes não tem o Estado nos fortalecendo para poder, né, desemaranhar as tretas que acontecem. Na verdade, a gente tem ele aqui como força punitiva, né? Então, eu acho que isso é o que às vezes agrava mais esse processo da complexidade, né, de lidar com essas relações sociais e essas interações sociais dentro do território. Como eu disse, o território é vivo. Ele é muito vivo, ele tem os próprios mecanismos. A gente encontra aqui, gente, olha, que engenheiro explica ter 4 andares num espaço desse tamanho? Não dá, porque a gente fica criando várias técnicas de sobreviver e de tentar buscar, assim, uma luta incansável pelo acesso à dignidade. E aí, essas relações, obviamente, que elas vão se colidir, né? Eu acho que é importante dizer que existem várias perspectivas de pensamento dentro do território, né? Do que você pensa sobre política, do que determinados grupos no território pensam sobre política. A gente não consegue observar isso. E isso é o que, assim, me deixa muito irritada. Porque a gente, volta a dizer, a gente fica tratando o sujeito periférico como um sujeito universal, entendeu? E aí não é, e não é. E não é. Isso, na verdade, é a tentativa de desumanizar a gente, né? Porque humano é quem é complexo, é quem tem sentimentos, é quem lida com todas as suas contradições. E esse sujeito que é colocado como menor, né? E aí isso é inegavelmente a herança escravocrata deste país, é a herança, né, elitista, branca, heteronormativa, ela vai olhar esses outros seres como seres de menos complexidade, como um grupo que fosse unissônico e pensasse de uma única maneira. Olha, a quebrada é viva. Estamos aqui falando e o sol tá torando, cara. É isso. O efeito manada. O que leva as pessoas a curtir a cultura dentro da periferia é o efeito manada, acredita? Das quebradas, a quebrada tem um mercado próprio. Fomos sempre condicionados a estar sempre em disputa. Só quem tem valor é o aluno nota 10, tá ligado? E nós que somos da cultura mesmo de verdade, cultura de rua, periférica, tá ligado? Que é cultura de todos os gêneros. Entendemos isso. Então, quando eu falo dos veículos de comunicação, tem que usar o seu meio de comunicação para fazer chegar coisas boas dentro da periferia. Que seja a música. Então, é aquela tal coisa. A cultura, ela é consumida dentro das quebradas. E a gente vai lutar muito para isso, pelas pessoas inteligentes mais. Tá ligado? Essa é a parada. Porque eles vão lutar e lutam sempre para que as pessoas do nosso mundo sejam cada vez mais munidas de falta de conhecimento. E conhecimento é a base para tudo, certo? Se ela tiver conhecimento, ela vai consumir esse vídeo aqui, vai colar aqui, vai apoiar o coletivo, vai querer se envolver no coletivo, vai querer fazer alguma coisa pelo bairro, ela vai querer ver as pessoas se cumprimentarem como: oi professor, oi doutora, boa tarde advogado, boa tarde engenheiro, essas paradas. Falando várias línguas, tá ligado? Mas eles não vão querer essa parada. Porque quando pá mesmo ia dar o espaço pra gente ultrapassar aquela catraca de reconhecimento facial que já existe há anos e anos, a gente vamos lá pra torre, porque do chefe vai vir nós, e eles não querem essa fita, porque nós vamos controlar, ter acesso ao poder diluir o nosso conhecimento lá pra cima lá e trazer outras fitas pra dentro dos nossos pares,
que eles não querem que os filhos deles sejam subordinados a nós, tá ligado? Que não estudamos nas melhores universidades, não do Brasil, do mundo. Acho que muitas coisas influenciam como uma pessoa ela vai consumir cultura, né? Acho que a antropologia, há algum tempo, ela tem se dedicado a pensar nisso, tirando os brancos da antropologia, mas muita gente preta, indígena, né? E pensado a própria sociabilidade e a cultura, né? Enfim, eu acho que tem muitas maneiras do que faz fazer com que o ser humano é uma pessoa sociável, ele vai viver em uma comunidade e essa comunidade ela vai produzir saberes que podem ter diferentes influências. Vai influenciar a região que você está, vai influenciar quais grupos, por vezes, culturais estão inseridos naquele contexto regional. E ali, aquela comunidade, ela começa a criar elementos em que ela se identifica. E aí, obviamente, como qualquer processo, dentro de um espaço tão grande como esse, que são as periferias, você tem diferentes subculturas existindo dentro desse lugar. E eu gosto de dizer isso porque a gente não pode ser colocado como seres menos complexos. Ai não, cultura periférica. Não, eu acho que eu tenho certeza que nesse momento, assim como tem alguém ouvindo um pagodinho aqui na quebrada, tem alguém ouvindo um louvor, que tem alguém ouvindo outro estilo musical, que tem alguém consumindo um tipo de conteúdo na TV, outro tipo de conteúdo na internet. E eu acho que pensar como seres coletivos, como comunidade, mas também observar essas individualidades, mostra a complexidade que é ser humano, ser pessoa e ser reconhecido como pessoa. Eu acho que esse lugar que é colocado nessa grande figura do periférico, né, ela tira essa complexidade. Né? Então, de novo, né, a gente cria uma narrativa de um ser humano periférico universal. Então, como se comportam as pessoas da periferia? Sei lá, amigo, de muitas maneiras, né? Porque nós somos uma comunidade, por vezes se identificamos em vários aspectos, mas nós também somos seres que têm individualidades. E eu acho que tem muitas maneiras, né, da gente pensar, né? Cada grupo e subgrupo social dentro do mesmo território pode pensar, imaginar a vida de diferentes maneiras. Mas o que eu percebo, talvez, que para pensar como tem consumido a cultura periférica, eu acho que muitos fatores, e talvez eu vou puxar a sardinha para um fator que eu acho que eu conheço mais, que é o nível de investimento na cultura, no território, nas políticas públicas. Porque esse grupo ele pode existir de muitas maneiras, mas também quando você não tem investimento objetivo para que haja espaços culturais dentro dos territórios, para que os artistas dos territórios também se sintam estimulados a trabalhar com arte, que eles possam pensar sobre isso, que eles possam receber de maneira digna sobre isso, né? Então, considerar que dentro desses territórios tem trabalhadores da arte. Aí é muito difícil, eu acho que não é difícil o consumo, mas eu acho que é difícil existir e fortalecer aquilo que está sendo construído dentro daquele território. Então, eu acho que o que ampara fortalecer a cultura e todas as subculturas que existem dentro de um espaço periférico é a possibilidade também, né, de investimento pragmático naquele território. Né? E aí estou falando de novo, né? Não é sobre aquela perspectiva de ir lá catequizar o território e dizer o que é cultura para aquele território, mas é você observar o que ele está produzindo e investir nisso, né? E não é só através de política de editamento, não é só através de tipo assim, olha, sei lá, temos tantas vagas para determinada região, se matem aí coletivos, um beijo para vocês, quem vence o melhor. Né, de uma perspectiva meritocrática. Não, eu acho que há algum tempo tenho conversado com outros colegas que têm trabalhado principalmente com o tema da cultura e políticas públicas e que eu acho muito valiosa essa discussão, que cara, é fundamental que a gente pense realmente o que a gente quer como uma política nacional de cultura. Né? E o que isso reverbera dentro dos territórios. Porque o que a gente tem vivenciado nesse momento são políticas de editamento, são políticas de, olha, se você escrever o melhor texto, talvez, e se adequar melhor, é quem vai ganhar.
e uma série de outros que não é porque eles eram menores ou ruins, mas também ficam de fora de ter possibilidade de acesso à remuneração, à estrutura e tudo mais. Então, acho que é muito importante, talvez, não sei exatamente como se forma o processo de consumo da cultura do território, porque eu acho que é complexo e esses subgrupos vão existir e vão se organizar e vão pensar a cultura de maneiras muito diferentes, mas eu acho que uma coisa que é fundamental e que aí sim é papel do Estado, que é o investimento na cultura, que é investimento objetivo na cultura. E a gente, volta a dizer, não estamos falando apenas de criar um edital e os coletivos culturais que se virem e quem vencer, venceu. Mas é pensar mesmo a longo prazo o que significa fortalecer a cultura de um território. Né? Por que a gente só discute e pensa patrimônio histórico, por exemplo, nos espaços tradicionais e centrais e não está discutindo patrimônio aqui no território? Né? Por que a gente não está... A gente adora falar do universo da academia, da universidade e falar sobre mestres e doutores e a gente não consegue valorizar os mestres dos territórios, os mestres de saberes que não passaram por esse espaço tradicional. Então, eu acho que o que eu diria hoje é isso, assim. Acho que investir de maneira fortalecida no território dá a possibilidade para que esses subgrupos que estão aqui em diferentes pensamentos culturais possam existir com dignidade. Né? E com isso a quebrada tem muitas opções de consumir. Ela vai na batalha, como eu disse, vai na batalha, ela vai no culto, ela vai no encontro de jovens, ela vai na atividade feita pelo UILE, né? Mas tem ali uma outra atividade feita por uma igreja também, que é uma cultura ali produzida naquele território. Tem a atividade do coletivo Soul Deep, e aí eles podem ir lá fazer a oficina de dança. Tem a atividade daquele outro coletivo de teatro. Então, você dá possibilidades. E aí você pode existir na complexidade. Né? Eu acho que talvez esse é um dos caminhos muito importantes. O investimento na cultura, não só a partir de políticas de editamento. Seus carros nos cospem na cara toda a poluição e o que tem de mais sujo. Tropeçamos nos corpos em suas calçadas. São Paulo, sua bolsa de valores não vale nada. Sua competição nos faz beirar a loucura. Dos fones de ouvido aos orifícios vendidos na rua. Só que cê tá ligado que cê treme WM. Você é muito fraco, mais supremo do que supreme. Eu não paro no free, encaixando eu tô aqui. Tá ligado, parça, que cê é o aposento. Porque é claro que eu tô no pato. Cê não é o Prado, mas cê não é a cara de São Paulo, já faz tempo. Ô meu parceiro, por isso agora você entra em desespero. E na minha frente não alucina. Batalhando comigo é o mais perto que tu já chegou de uma menina. Pocket, pocket, dum 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 dum. Pocket, pocket, dum 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 dum. Pocket, pocket, dum 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 dum. 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 Lá fora inteira.